Gente, antes de eu continuar, não se esqueçam no seguinte, se vocês não entenderam o que eu falei naquele momento, volta o vídeo e vê de novo, tá? Eu sei que é um conteúdo meio complicadinho pra gente falar por aqui, mas ele é necessário nesse momento, tá? Então, em um segundo momento, ele cruzou indivíduos híbridos da F1. Aí é que é um negócio, né? Por quê? Porque, né, ele pegou o Vzão, Vzinho, Rão, Rinho com outro Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, que é esse aqui, ó. Tá vendo? O que a gente estava acostumado anteriormente? Isso aqui, ó. Tá? Uma proporção de 3 para 1. 3 do dominante para 1 do recessivo. Tá? Justamente aqui, ó. 3 do dominante para 1 do recessivo. Então, meu Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho era amarelo e o Vzinho, Vzinho era verde, tá? Só que agora fugiu da proporção de 3 para 1. Já não era mais 3 para 1. A proporção nova que ele observou é uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Então já fica a dica, já anota isso aí no cantinho do caderno de vocês. Toda vez que vocês virem uma proporção de 3 para 1, 3 indivíduos desse para 1 daquele, tá? Então, por exemplo, sei lá, de 1000 indivíduos, eu tenho 750 de um tipo e 250 de outro, isso é uma proporção de 3 para 1, tá? Eu tenho 3 quartos de uma coisa e 1 quarto de outra. É uma segregação da primeira lei de Mendel, tá? Nessa segregação da segunda lei, eu tenho uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, que nada mais é que a combinação das duas proporções de 3 para 1 dos dois genes. Não estou analisando dois genes? Eu não estou analisando um gene para cor e um gene para textura? Quando eu junto as duas proporções, que é o meu 3 para 1, eu crio uma nova proporção que é 9 para 3 para 3 para 1. Então, o que está acontecendo aqui? Que é o meu 9, tá? São todas as minhas ervilhas que são amarelas e lisas, que é o meu padrão de dominância, tá? Então, quem é amarela e lisa? Ó, tudo que tem Vzão, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Então, essas são o meu padrão aqui. Amarela, certo? E lisa, porque tem que ter rão também, tá? Lembra que lisa é dominante. Essa aqui não é, porque tem rinho. O que mais? Que não é... Essa aqui também não é, porque é rinho. Todo o resto eu tenho uma proporção, então, de 9, que são lisas e amarelas, tá? Aí, minha proporção de 3. Minha proporção de 3 são as minhas verdes e lisas, tá? Tanto faz se são as minhas verdes e lisas ou são as minhas amarelas e rugosas. Nesse caso aqui, tanto faz a ordem dos fatores, não altera o resultado, tá? Então, quem são as minhas verdes e lisas? Essas aqui, que são o Vzinho, são recessivo pro caractere verde, né? Pro caractere cor, desculpa. E são as minhas dominantes pro caractere textura, tá? Beleza. Quem que são as minhas amarelas e rugosas? São aquelas que têm o Vzão ou Vzão, Vzinho, só que tem o Rzinho. Então, também são 3. Eu não estou achando a outra, mas ela deve estar por aqui, tá? Então, eu tenho 1, 2 aqui. Bom, de qualquer forma, deve ser essa aqui, porque ela tá com a aparência de rugosa, né? Mas o genótipo tá errado. Mas, enfim... Deu pra entender, são 3, tá? No final das contas. E só uma vai ter o genótipo duplamente recessivo, que é o meu Vzinho, Rzinho. Por isso que a proporção dá sempre 9 para 3 para 3 para 1. Todas as vezes, tá? Em uma primeira análise, essa proporção parece estranha, mas considerando que os indivíduos da F1 são duplamente heterozigotos e produzem 4 tipos de gametas diferentes, pode-se compreender, então, a proporção que foi obtida. Vamos analisar, então, esse exemplo aqui, que é o que eu acabei de falar, só pra gente entender um pouquinho da análise, tá? Então, assim, ó, na geração parental, eu tenho os homólogos, tá? Com a característica aqui amarela, e os homólogos com a característica aqui lisa. Os homólogos da verde com a característica para cor verde e para ser rugosa, certo? Quando eu separo os gametas, vem um cromossomo desse aqui, vamos supor que esse é o par do 1, vem um do 1 e um do 2. Aqui é a mesma coisa, tá?
E aí, quando eu uno isso aqui, eu tenho um duplo heterozigoto, tá? Por quê? Porque esse aqui só pode me dar Vzinho e Rzinho, e esse aqui só pode me dar Vzão e Rão, tá? Você só dá aquilo que você tem, tá? Então, só pode gerar semente amarela e lisa. Quando eu faço a distribuição, tá? Isso aqui, gente, é muito complicado. Quem quiser tentar entender, dá uma olhada com mais calma nessa tabelinha aqui, tá? Mas, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um Vzão daqui, um Rão daqui. Um Vzão daqui, um Rzinho daqui. Um Vzinho daqui, um Rão daqui. E um Vzinho daqui e um Rzinho daqui. A mesma coisa eu vou fazer daqui. Isso aqui eu tô distribuindo como se eu tivesse feito meiose desses casos aqui. Na meiose eu não tenho uma célula que origina 4? Então, é exatamente isso que eu tô fazendo aqui, tá? Tô fazendo a distribuição. E aí eu vou gerar todos esses indivíduos aqui. Maravilha! Como é que eu vou observar? Então, se é Vzão, Vzão, Rão, é lisa e amarela. Se é Vzão, Vzão, Rão, Rzinho, é lisa e amarela. Se é Vzão, Vzinho, Rão, é lisa e amarela. Se é Vzão, Vzinho, Rão, Rzinho, é lisa e amarela. No final das contas, a gente vai chegar à mesma conclusão que a gente chegou aqui, que dá 9 para 3 para 3 para 1. Então, isso aqui é mais ou menos mostrando os gametas, como é que a gente chega a essa proporção. Se ficar mais alguma dúvida, a gente volta nisso aqui na live, tá? Bom, as combinações fenotípicas são dominante-dominante, independente se é homozigoto ou heterozigoto. Dominante recessivo, independente se o dominante está em homozigose ou heterozigose. Recessivo dominante, tá? Mesma coisa vale para cá. Ou recessivo-recessivo, tá? Sendo assim, a segunda lei de Mendel determina que o cruzamento nos quais estejam envolvidas duas ou mais características, eu posso ter um tríhíbrido considerando mais características, os fatores que determinam se eles se separam independentemente e durante a formação dos gametas se combinam ao acaso, formando todas as combinações possíveis. Tudo bem? Bom, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.